Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre Os Últimos Dias dos Romanov, da Helen Rappaport. Esse aqui é um livro muito bom sobre, como o próprio título diz, Os Últimos Dias dos Romanov. Bem recentemente aqui no canal e para esse meu projeto de leitura a respeito da última dinastia de czares russos, eu li um livro do Robert K. Massie, que tinha uma proposta muito parecida com a desse livro aqui, que seria então investigar ali os últimos dias e o que teria acontecido com os corpos da família real. E foi um livro que não me agradou muito em diversos aspectos, enfim, eu vou deixar todos os links para todos os vídeos que eu já fiz sobre os Romanov aqui no canal na descrição do vídeo, deem uma olhadinha lá. Este aqui, ao contrário do livro do K. Massie, já foi um livro que me agradou bastante porque ele foi escrito de um jeito que chama muito a nossa atenção exatamente por isso, porque a autora se propôs então a contar pra gente sobre as duas últimas semanas de vida dessa família. E ela vai contando pra gente dia a dia o que estava acontecendo com os Romanov e também o que estava acontecendo com o mundo, porque a Revolução Russa e os reflexos da Revolução estão acontecendo ali enquanto está rolando a Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto a família do último czar está sendo exilada, a gente tem a Alemanha invadindo a Rússia, a gente tem a família real inglesa, que são parentes diretos dos Romanov, tentando ajudá-los a escapar. A gente tem os governantes do que depois seria então a República Tcheca pedindo ajuda aos Estados Unidos por conta da Primeira Guerra Mundial. Enfim, tem mil coisas acontecendo enquanto os Romanov estão indo para Ekaterimburgo e estão ficando lá, passando suas últimas semanas de vida. Aliás, essa cidade está bem famosa por aqui ultimamente por conta dos jogos da Copa do Mundo da Rússia, Diversos jogos importantes estão acontecendo em Ekaterimburgo. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês em que a autora do livro vai contar pra gente sobre essa cidade. Então vamos lá, A cidade cuja pronúncia correta é Yekaterinburg tem nome que soa estranhamente ocidental, mas ali a Ásia está por toda parte. Situada nos declives ocidentais dos Montes Urais, eu provavelmente estou pronunciando errado aqui o nome desses montes que são bem famosos e tudo mais, mas eu vou ler como se escreve, Montes Urais. O baixo horizonte se abre para a taiga pantanosa. As florestas de coníferas, bétulas e lariços se expandem para norte e para leste, onde ursos, alces, lobos e felinos selvagens vivem. O clima nesta região é absolutamente siberiano, com a primavera chegando apenas em meados de maio. Mesmo na primavera, a neve continua sendo vista no solo, os lagos permanecem sob o gelo e a terra fica enlameada em razão das enchentes vernais. Acompanhado por enxames de mosquitos, o verão faz uma breve aparição em junho, trazendo com ele o idílio fugaz do sol à meia-noite, assim como as ferozes tempestades com relâmpagos e trovões inflamadas pelos ricos depósitos minerais das montanhas. Mas no final de agosto, o gelo retorna e o ciclo recomeça. Então é isso, no momento nós estamos no verão em Ekaterimburg, E esse verão faz apenas uma breve aparição em junho, pois muito bem. Ekaterimburg, então, é a cidade onde fica a casa que foi chamada de Casa do Propósito Especial. Esse propósito especial seria, então, servir de última casa para a família do czar, e nessa casa, então, eles seriam chacinados. Todos eles, sem exceção. Então você tem o pai, que era o czar da Rússia, você tem a esposa dele, que era Alexandra, neta da rainha Vitória da Inglaterra, por isso eles são primos. Inclusive a família do próprio czar também tinha um certo parentesco com a família real da Inglaterra. Tanto é que o rei Jorge era muito parecido fisicamente com o Nicolau. Mas enfim, a família real inglesa fez o que pôde para ajudar os Romanov, mas não deu certo, minha gente. Eles foram então exterminados, Porque como eu ia dizendo, não só os pais foram mortos, mas também as 4 filhas, sendo a mais velha de 24 anos, se eu não me engano, e a mais novinha de 14. E o único filho da família real, que era o Alexei, morreu aos 12 anos de idade. Ele seria então o herdeiro do trono da Rússia, só que ele nasceu com hemofilia, ele era uma criança muito fragilizada, enfim. O Rasputin, que era aquela figura meio mística que entra aí na história dos últimos czares também, como um curandeiro, entre aspas, um cara que vai conseguir, por meio de hipnose e diversas outras coisas que ele vai experimentar ali com o garoto, ele consegue tirar a dor do menino, e por isso então ele é tido como um grande, uma grande coisa ali dentro da família real. Ele é muito respeitado pela mãe, por exemplo, pela Alexandra. Mas a verdade é que Rasputin era um grande maluco. Enfim, a gente já falou sobre Rasputin nos outros vídeos aqui desse projeto, e ele nem aparece aqui nas últimas semanas do Romanov porque ele foi morto, bem antes disso.
O que nós acompanhamos aqui é toda a tramóia, né, do que seria realmente feito com aquela família. A gente tem o Lenin dando as ordens, mas fazendo de tudo para que o nome dele não entrasse em nenhum documento. Então, historicamente, né, se a gente for pensar em registros feitos ali na época, o nome do Lenin não aparece. Mas pouco tempo depois da morte dos czares, algumas das pessoas envolvidas ali diretamente com a morte deles acabam dando com a língua nos dentes. Enfim, você tem diversos depoimentos que dizem ali que Lenin foi o grande mandante da coisa toda. E acabaram também escapando algumas cartas, enfim, existe uma documentação aí que Lenin não gostaria que existisse, mas acabou existindo. Então, no primeiro momento, Lenin acha que seria uma boa ideia soltar a notícia de que apenas o czar tinha sido morto e que as meninas e o filho mais novo tinham sido enviados aí para algum local onde eles estariam em segurança. Só que, como eu disse para vocês, alguns daqueles soldados deram com as línguas nos dentes e aí a gente soube então que toda a família tinha sido chacinada. Isso leva muitos anos para vir a público, leva mais anos ainda para se descobrirem onde é que os corpos tinham sido enterrados. E quando finalmente descobrem a cova, né, onde os ossos foram despejados, está faltando ossada de 2 dos filhos dos Romanov. E aí começou a ter um boom de pessoas se dizendo a Anastácia, né, a filha menor, e também o Alexei, né, o único filho da família. O curioso é que as pessoas desistiram muito rápido de fingirem que eram o Alexei. Mas a gente sabe que algumas impostoras passaram a vida inteira, inclusive morreram dizendo de pé, né, jurando de pé junto que eram a Anastácia. E no fim das contas, né, quando aquela primeira ossada é descoberta, está faltando ali 2 corpos, eles não sabiam exatamente se a ossada da filha mais nova que eles tinham seria da Maria ou da Anastácia. As duas tinham mais ou menos a mesma altura, né? Se você pegar as fotos ali das 4 meninas, principalmente as últimas, né? Você vai ver que elas tinham mais ou menos o mesmo tipo físico. Por algum motivo decidiram que quem estava faltando era a Anastácia. Mas enfim, dali a alguns anos, depois dos anos 90, muito tempo depois, então, da Revolução Russa, descobriram, mais ou menos próximo de onde aquela primeira cova tinha sido descoberta, um lugarzinho onde 2 corpos foram enterrados ali também. Tentaram fazer algumas coisas diferentes com esses corpos, então assim, gente, a história é pesadíssima. E aqui nesse livro a Helen Rappaport não poupa a gente de detalhes sórdidos. Ela vai contar exatamente tudo o que aconteceu ali naquele porão, porque na madrugada dessa chacina, que aliás está chegando o aniversário, isso aconteceu na madrugada do dia 17 de julho para o dia 18. A família toda é recolhida ali da casa onde eles estavam exilados, né, em Ekaterimburgo, e é colocada no porão. Então existem histórias aí divergentes que vão dizer que eles tinham sido convidados para tirar um último retrato, sem saber que seria o último. Então todos estavam muito bem vestidos, etc. E existe a versão que a Helen Rappaport coloca aqui no livro pra gente, baseada nesses depoimentos desses soldados que ali estiveram, participaram da chacina, inclusive. Então o que ela coloca pra gente aqui nesse livro é que aquela família foi colocada ali naquele porão para esperar um trem que viria buscá-los, para que eles fossem para outra cidade, outra casa, enfim. E quando todos estavam lá ajeitadinhos, apenas esperando esse tal desse trem chegar, né, eles foram então assassinados a sangue frio. Ela coloca aqui todos os detalhes. Então o Nicolau foi alvejado primeiro, morreu ali na frente da família, depois o filho, enfim. As meninas sofreram mais para morrer porque elas tinham, isso já apareceu em outro livro que eu comentei aqui com vocês, elas tinham costurado as joias da família na roupa delas. Então as balas batiam nessas roupas e ricocheteavam. Ou seja, elas sofreram pra caramba, foram alvejadas trocentas vezes até morrerem finalmente. É uma história muito triste, gente. Esse aqui, dos livros que eu li até o momento, foi o mais pesado exatamente pelos detalhes que a autora vai dando ali pra gente. E foram detalhes que ela retirou dos depoimentos daqueles soldados. Depois ela conta aqui pra gente também como é que essa família foi depositada ali naquelas covas. Também é tudo muito triste, muito pesado. A grande ideia que eles tiveram, né? Dizem que essa ideia também partiu do Lenin, né? De jogar ácido sulfúrico sobre os corpos para que eles ficassem irreconhecíveis, né? Gente, é tudo tenebroso. Por mais que exista aquela discussão eterna, né? Se o czarismo seria melhor se tivesse continuado ali, ou se o comunismo foi pior, enfim, o que foi pior, né? Não sei. O czarismo ou o que veio depois, né? O comunismo, enfim, sei lá. Mas o que fizeram com as crianças, sinceramente, não há quem me faça achar que isso aqui foi necessário. Mas enfim, outra coisa interessante que ela coloca nesse livro pra gente também é o depoimento de um jornalista americano que era russo, né? Foi pra América pra fugir ali do czarismo, da revolução que aconteceu depois, etc. E ele era um cara que era pró-revolução. Ele achava que aquela revolução tinha que acontecer mesmo e tudo mais. E num dado momento ali, a Rússia começa a abrir as portas para receber a imprensa.
Eu conversei sobre esse momento histórico com vocês na resenha de um vídeo chamado Um Cavalheiro em Moscou. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. É um romance e tudo mais, mas se passa nesse período em que a Rússia tenta, né, trazer ali a imprensa de fora pra mostrar, olha que maravilha, o comunismo! Óbvio que isso não deu certo, né? Então esse rapaz, deixa eu ver aqui o nome dele certinho, é o Hermann Bernstein, vai aparecer aqui escrito na tela. Esse cara, então, era um revolucionário convicto e ele vai, então, à Rússia pra fazer ali algumas matérias a respeito da revolução e tudo mais pra um jornal americano. E quando ele chega lá, ele fica besta com aquilo que ele vê. Então, aquilo que ele achava que seria tão melhor pro país dele, né, não foi tão bom assim, né? A autora vai dizer o seguinte, ó, o retorno de Bernstein ao seu antigo país um ano mais tarde para observar o que de fato estava acontecendo lá, como ele colocou, deixou-o estarrecido. E ele logo deixou de ser um defensor da nova ideia na Rússia e passou a ser um de seus críticos mais severos no Ocidente. Então isso é só para vocês verem que as pessoas de dentro, né, as pessoas que realmente queriam a revolução, muitas delas se arrependeram. Aqui no canal eu fiz recentemente também um vídeo sobre o livro Arquipélago Gulag, em que a gente vai ver todo o lado negro do comunismo aqui dentro da Rússia. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição do vídeo também. Então vejam lá, gente. Toda aquela tentativa, né, de dizer que colocariam, então, né, os trabalhadores no poder e tudo mais, não foi bem assim que aconteceu. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixo aqui a forte recomendação desse livro para quem se interessa realmente sobre o que aconteceu ali com a família real nos últimos dias e alguma coisa também a respeito do desenrolar desses fatos. É o livro mais pesado que eu já li até o momento. Recomendo aqui pra vocês por conta realmente, né, da chacoalhada que a autora dá na gente. Para contar essa história toda baseada em fatos, em documentos, em depoimentos da época e tudo mais, enfim. Apesar de ser um livro pesadíssimo, principalmente mais ali pro final, é um livro muito bem elaborado, enfim, fica a dica forte aqui para quem se interessa também sobre os Romanov. Então é isso, para quem tem interesse em conhecer direitinho esse meu projeto de leitura, na descrição do vídeo aqui no card, aqui em cima, eu vou deixar também o vídeo de apresentação do projeto de leitura. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!